Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do primeiro tema do Congresso. Como a alma se purifica em tudo, Deus purificando para si a alma. Palestra da Keila. Esse tema que a Keila meditou, como a alma se espiritualiza em tudo, e Deus purificando a alma para si mesmo, ele realmente tinha que ser o primeiro, né? Para todos, né, que forem ouvir, né, essa palestra, se eles forem ouvir na ordem, eles vão primeiro entender, né, o que é essa purificação da alma, né, e como que acontece essa espiritualização, para que a alma possa, então, né, ser purificada. Compreender que nós somos feitos para ser morada de Deus, né, para ser o céu onde Ele vai poder vir e, né, descansar, e a atração, né, que Ele faz primeiro com a alma. Como que acontece essa atração da alma em relação a Deus? Porque se a alma não estiver atraída por Ele, de alguma forma, ela não vai buscar conhecê-lo para amá-lo. E foi tão didático, né? Foi tão simples a forma como foi colocada, né? Até no sentido assim de explicar o que é o espiritualizar-se, né? Que é se conectar com Deus, se aproximar dele, né? Ter, assim, uma vida de católico praticante, né? Que quer conhecer a Deus mais profundamente, né? Que ir só à missa, não que a missa é importantíssima, né? Mas tem pessoas que acham que ir à missa já é o suficiente para conhecer a Deus. Mas tem outros meios, né? As místicas católicas, por exemplo, principalmente para mim, principalmente a Maria Valtorta, é a que mais traz conhecimento sobre Deus, porque ali ela conta, né, passo a passo de Jesus aqui na Terra, né? As conversas que ele tinha com os apóstolos, com todas as pessoas, né, como a Aline depois na palestra dela, ela citou, né, a conversa de Jesus com o... não me lembro o nome agora. Falando sobre João, né, o quanto João amava a Deus sendo um jovem, né, e ele que já tinha mais idade, mais conhecimento, ele não conseguia compreender, né, como que ele, com tanto conhecimento sobre as leis de Deus, ele não amava da mesma forma que João. Era mais ou menos isso o questionamento dele, né? E é importante que a gente ler para poder compreender, né, as entrelinhas, né, os detalhes, as conversas, né, sobre o que Jesus falava, como ele agia, né? E é isso que faz a diferença para a gente amar a Deus, é quando a gente conhece Ele, né? E a primeira coisa que se deve fazer, né, é conhecer a Deus, para depois amá-lo e depois querer viver, querer fazer a vontade dEle e depois querer viver a vontade dEle, né? É um processo, né, de purificação da alma em relação a Deus. A purificação é o conhecimento do nada, né? O conhecimento de si mesmo, né? Para poder compreender
a dependência que nós temos de Deus, né? Que sem Ele nós não somos nada. E como que a criatura vai poder compreender isso? Como que a pessoa vai poder compreender esse nada, né? Essa dependência de Deus, e a forma como que nós devemos agir, que é se entregar a Ele, né? Entregar a nossa alma, entregar todo o nosso ser, se lançar mesmo nos braços dele, se não tiver primeiro essa espiritualização. Então, é um tema assim, muito importante para as pessoas que são leigas na divina vontade, né? Que vão ter um primeiro contato com esses vídeos, né? Ela vai poder saber qual é o processo, né? Qual é a forma que, não só a forma, mas o modo, né? Como que Deus atrai a alma para Ele. E aí ela citou o trecho lá do volume 3:19, né? Que Jesus, ele diz quais são os 3 modos que ele faz para atrair a alma para si. Que a primeira é a força de benefícios, né? Que são ajudas espirituais, que são graças, né? Esses benefícios espirituais, quando a pessoa ela reconhece que ela é uma pessoa agraciada por Deus, porque ela tem uma vida, ela tem um trabalho, ela tem uma família, ela tem saúde, né? E tem toda a criação, né? Para ela, que foi feita para ela, né? Para ela usufruir de tudo, né? Que tem aqui no mundo, né? Que foi feito para ela, para servir ela. Então esse reconhecimento, essa gratidão, né? Já é uma ajuda espiritual, já é um benefício que Deus ele deixa para a alma compreender a grandeza dele e querer se aproximar dele para conhecer mais, né, deste nosso Criador que fez tudo com tanto amor para nós e sustenta a nossa vida e permite, né, que nós tenhamos tudo que nós temos, né, mesmo os bens materiais que ele permite que a pessoa tenha, né, que é para um benefício dela, né, para, digamos assim, facilitar a vida dela, para ela poder, então, às vezes, muitas vezes, ter mais tempo para se dedicar mais ao conhecimento de Deus, né? Através da inteligência do homem, ele permitiu que o homem construísse aparelhos eletrônicos, né, que facilitam para que nós possamos conhecer mais a Deus, por exemplo, né, a internet, o computador, né, o celular, a máquina de lavar, né, facilita bastante, a mulher coloca lá a máquina para lavar a roupa e enquanto isso ela pode estar lavando uma louça e ouvindo, né, uma pregação, ouvindo alguma coisa, né, que vai fazer com que ela vá alimentando a alma dela enquanto ela está trabalhando. E isso as mulheres antigamente não tinham, porque além de ter muitos filhos, elas tinham que fazer tudo manualmente, né? Passar roupa com um ferro que era cheio de carvão, era pesadíssimo, né? Tinha que passar as fraldas, tinha que lavar tudo na mão. A mulher não tinha tanto tempo como ela tem hoje, né? Que tantas facilidades para quê? Para ela ter mais tempo para Deus. E infelizmente a gente vê as mulheres gastando todo o tempo dela que Deus permitiu que elas tivesse livre para ficar no Facebook, para ficar assistindo séries como Dorama, ficar presos, né, a essas coisas e Instagram, Facebook e tudo mais que prende a pessoa ali e ela
usa o tempo que ela tem disponível para conhecer a Deus, ela usa para se afastar mais dele. O tempo dessa pessoa podia ser usado também, né, para ela estar em contato com a natureza, para ela poder passear num parque com o filho e ali, nesse contato com a natureza, ela contemplar Deus, né, e ver, né, tudo de belo que ele fez e para nós, né, para nós usufruirmos, né, e que aquilo ali é o amor dela, né? Quantas vezes eu já contemplei a Deus, já adorei a Deus através da criação dele, da natureza. Quando eu vou à praia, principalmente, e vejo aquele mar lindo, eu adoro a Deus ali, né? Então, e a pessoa que fica presa nesses vícios, ela não vê os benefícios, né? Ela não vê a criação, ela não vê Deus em nada. Ela fica presa ali em si mesma, né? Vendo coisas que não vão acrescentar em nada no conhecimento de Deus, não vão alimentar a alma dela. E a Keila também comentou a respeito, né, das teorias, né, que o homem cria, como a teoria do Big Bang, né, que gerou tudo isso, né, e a pessoa que fica muito presa né, na internet, por exemplo, que fica seguindo muito essas pessoas que ficam com essas ideias, né, que são contrárias ao que Deus, né, nos revela, ela vai cada vez mais se afastando de Deus, porque ela vai acreditando que foi uma força que do nada que surgiu, que criou o universo, que criou tudo, né? Sendo que se ela parasse um pouco para pensar, né, como aquela mesmo disse, como que uma explosão ia criar uma flor tão linda, ia criar um mar, ia criar o sol, ia criar, né, até o ser humano tão perfeito, né, que ele é fisicamente, né, para ser a morada de Deus, né? Ele foi criado para esse objetivo, e a criatura fica pensando em coisas que vão cada vez mais afastando ela dessa ideia, né, do Criador e criatura, desse pensamento, dessa unidade com Deus. E quando a gente para pensar, né, em tudo o que ele fez, tudo que ele criou primeiro, né, para deixar tudo pronto para quando ele criasse o homem, né, estaria tudo ali à disposição dele, né, que seria aí a gente pessoa que pensando nisso, ela ia estar enxergando a Deus, né, ia sentir uma atração para conhecer, né, aquele que criou tudo aquilo, né, quem é esse Deus, né, que está em todas as coisas, que tem por que ele criou tudo isso, né? E a chegar no amor, né? E a se sentir amado, e a sentir o desejo de corresponder a esse amor, buscando conhecer mais, mergulhar mais, se aprofundar mais no conhecimento de Deus. E aí tem o outro modo também de Jesus atrair as almas, que é através das dores da sua vida, né? Tudo que nós conhecemos, e meditamos sobre a paixão dele, né? O excesso de amor dele no momento em que ele estava sendo tratado, feito um criminoso, né? Foi condenado à morte, sendo inocente, né? Por amor a nós. Quando a pessoa compreende esse mistério, né? Mesmo sem se aprofundar, como nós nos aprofundamos, né, no livro das 24 horas da paixão, que Jesus, né, fez com que a Luísa deixasse para nós também, para nós, né, conhecermos o interior, né, o sofrimento interior de Jesus, né, na paixão. Mesmo que as pessoas se prendam na parte exterior, né, da paixão de Jesus, nos flagelos, né, no sofrimento dele, das humilhações que ele recebeu, das cusparadas, dos xingamentos, tudo isso por amor a nós, para nos salvar da condenação, né? Tudo isso atrai, né? Atrai as pessoas como, né? Aquela citou, atraiu o São Longuinho, né? Que estava ali
né, que depois de ter colocado a lança no coração de Jesus, ele, né, foi iluminado e ele conseguiu compreender que aquele ali era um Deus, né, que tinha morrido por causa dele, né. Fora Santa Madalena, né, Maria Madalena, que se converteu, né, de uma, digamos assim, uma prostituta, né, para uma santa, porque ela conviveu com Jesus e ela compreendeu quem ele era, o que ele trazia, o que ele ensinava, né, se converteu verdadeiramente, não através da dor, né, de Jesus, mas muito antes, né, só pelo fato de estar ali se alimentando da palavra dele. Mas são atrações que Jesus ele nos dá para que nós possamos ter todas as oportunidades de conhecê-lo, né? E tem uma outra atração que é através da persuasão, né? São as persuasões, são as formas com que ele deixou a respeito da doutrina dele, né? Da palavra de Deus, do conhecimento, né? Dos mandamentos, das leis. E como eu falei, né, não só todo o conhecimento da doutrina católica, né, que recebemos até hoje, mas também através dos exemplos dele, né, tudo o que ele fazia, né, o que ele falava é o que ele fazia. Ele dava testemunho dele mesmo, né, em todo momento. E as pessoas observavam, né, e aquilo fazia com que elas desejassem também, né, ser daquela forma, mudar a vida delas, né, aqueles que estavam no pecado obstinado, né, aqueles que tiveram oportunidade de conviver com Jesus, de ouvir, né, as pregações longas dele, e que as pessoas, né, corriam atrás dele praticamente, né, onde ouvia-se falar que Jesus estava, elas iam longas distâncias a pé, da forma que elas conseguiam, atravessavam o mar lá de barco para outra margem, para poder ouvir Jesus. Elas se sentiam atraídas pelas palavras dele, porque as palavras dele eram palavras de fé e de esperança, né? Esperança de uma mudança de vida, né? De uma conversão, de uma metanoia, de uma mudança de pensamento, para as pessoas poderem, né, ter uma vida nova, né, com Deus. E isso era uma forma muito atraente que ele fazia, porque ele vivia sempre, transmitia, né, uma paz, uma tranquilidade, uma verdade, né, que as pessoas sentiam extremamente atraídas, né? Queriam ficar com ele o tempo todo. E são as formas, né, que ele se utiliza para poder trazendo a pessoa para mais perto dele. E aí, conforme ela vai mais se sentindo atraída, mais ela vai buscando conhecê-lo e vai então se espiritualizando para que depois ele possa fazer a purificação, né, que vai ser o que agora vai ser falado sobre essa purificação. E no trecho, né, que Aquila meditou, ele fala que tudo isso, né, que ele faz para atrair a alma, purifica ela das trevas do mundo, porque uma vez que ela vai conhecer a Jesus e vai tomar ele como um exemplo para que a vida dela também seja transformada, ela vai deixar de pecar, né? Pecar gravemente, ela vai buscar, né, uma vida assim de confissão, uma vida, né, fazendo com que os sacramentos, né, aconteçam na vida dela, o sacramento do casamento, o sacramento do batismo do filho, né? Isso tudo vai fazendo com que a alma ela vá passando por uma purificação, né, sem que ela saiba, porque ela vai deixando o mal para ir em busca do bem,
né? Mesmo que não seja buscando uma santidade divina, mesmo que não seja ainda, né, conhecendo o interior de Jesus, né? Só os atos externos dele, as atitudes dele, as ações dele, as palavras dele, a palavra dele no Evangelho, tudo isso vai fazendo a pessoa ir refletindo sobre as atitudes dela e vai convertendo. E à medida que ela vai se convertendo, ela vai deixando de lado os vícios, as paixões, os apegos assim a coisas que são materiais. Ela vai buscando uma vida mais simples, mais humilde, né? Isso é uma purificação. Primeiro, Jesus ele falou como que ele atrai a alma para si. E numa segunda parte da meditação ele vai falar como que ele se manifesta a alma, que também são de 3 modos, que são com a potência, com a notícia e com o amor, que se referem ao Pai, a potência, ao Filho, a notícia, e ao amor, o Espírito Santo. E aí ela vai falar dessa potência como a potência criadora de Deus, né? Tudo o que ele criou na natureza e principalmente, né, a criação do ser humano, né, que é a obra-prima dele, né, como ele mesmo diz, que são coisas assim inexplicáveis, né, incompreensíveis da nossa inteligência poder entender mesmo, né, tudo isso sem pela fé, né, sem ter os olhos da fé, sem ter essa visão espiritual, sem buscar o espiritual, porque pelo humano, pelo racional, é impossível de compreender. Mas incompreensível ainda é uma criatura ver tudo isso, né, usufruir de tudo que ele criou e mesmo assim ainda não crer que ele existe, né, dizer que isso foi obra de uma explosão, né, o Big Bang, que as pessoas tentam enfiar goela abaixo das pessoas para elas poderem não querer ser espiritual, né, querer ser carnal, querer ser racional, né, achar uma explicação lógica e racional em tudo, né, e inventam essas teorias. E tem pessoas que acreditam. E aí ela deu exemplo, né, de que porque só tem vida aqui na Terra e não tem nos outros planetas, né? Por que essa explosão, né, do Big Bang atingiu só esse planeta e não atingiu os outros a ponto de criar tudo o que existe aqui em todos os outros planetas, né? O homem já visitou outros planetas, né? Se não foi colocando os pés lá, enviou equipamentos, câmaras, para poderem fazer imagem dos outros lugares, né? Não há vida e tem planetas até que é impossível de ter vida humana. Por que essa explosão então não atinge outros planetas, só atingiu a esse, né? Porque não tem explosão nenhuma, né? É o homem querendo justificar, né, o injustificável, né, o inexplicável, que só tem só pelos olhos da fé de quem acredita em Deus e na potência dele, que é capaz de acreditar que ele é poderoso o suficiente para que, se ele quisesse, criasse vidas humanas e tudo que tem aqui em todos os planetas, mas ele não quis, né? O plano dele era só aqui, né, para formar várias criaturas, né, criar vários seres humanos que iam ser os lugares onde ele ia viver, né? Ele ia continuar a vida dele humana em cada criatura. E ia ser maravilhoso, né? Se isso ainda estivesse acontecendo, mas não está, mas vai acontecer. Não está, eu digo assim, em todos, né? Alguns já estão vivendo dessa forma, mas são pouquíssimos.
ela disse, né, que a Terra é um lar, né, para nós. Ele nos criou e deu esse planeta como um lar para que nós pudéssemos viver aqui, usufruir de tudo, cuidar também do planeta, né? E sempre, né, que olhasse para cada coisa criada, reconhecesse o poder, a grandeza, a potência de Deus em tudo, né? Visse Ele em tudo e aí amaria a tudo, respeitaria, né? Cuidaria de tudo por amor a Ele, ao Criador. E é muita coisa, né, que nós falaríamos, né, sobre a criação dele, né, e mas ele também, né, não se manifesta só na criação, né, ele se manifesta com a potência dele na criação, ele se manifesta também através, né, do que ela ah, leu no trecho do livro do céu, que é através da notícia, que é o verbo, né, que é Jesus, que é o próprio Deus, né, que desceu na terra e se manifestou através de Jesus, desceu do céu para comunicar, né, para falar, para trazer às criaturas o conhecimento de quem é Deus, né, com as próprias palavras, porque até então eles tinham conhecimento através das escrituras, dos profetas, né, do Messias que viria, mas ele precisava vir e falar, né, testemunhar, para que as pessoas pudessem crer realmente, né, em tudo o que foi deixado escrito, né, para que ao momento em que ele estivesse no meio de nós fosse apenas uma confirmação, né, de tudo o que tinha sido profetizado sobre ele, como ele viria, né? A notícia já estava escrita, mas ela precisava ser falada, ser contada verbalmente, né? Porque muitas pessoas não tinham acesso, né, a esses conhecimentos, essas escrituras não chegavam até as mãos delas, né? Eram os doutores da lei que detinham todo esse conhecimento, essa parte da escritura. Eu imagino que seja assim, não tenho muito conhecimento, mas eu vejo que era assim. Então Jesus ele precisou vir, né, no meio do povo para poder explicar também, né, muitas partes ali que estavam, né, nas escrituras e que as pessoas não compreendiam, porque era muita soberba, né? Eles falavam de uma forma assim, que as pessoas mais humildes, elas não tinham conhecimento, né? Prova disso é que Jesus, muitas vezes, ele falava através de parábolas, né? Como ele dá muitos exemplos, assim, no livro do céu, muitas comparações, ele fazia através dessas parábolas para tentar exemplificar aquilo que ele estava trazendo, né, de notícia, de novidade, de boa nova a respeito da palavra, né, a respeito das escrituras. E mesmo assim tinha pessoas que não compreendiam. Quantas vezes, né, os discípulos dele mesmo não entendiam as parábolas que ele falava. Ele tinha que explicar para eles, né, de uma forma mais profunda, mais didática, para eles poderem compreender, né? Então Jesus ele tinha muita paciência, né, em repetir várias vezes a mesma coisa, de estar sempre exortando, explicando, ensinando, corrigindo, né, tudo com muito amor, né, uma didática, né, de Jesus, uma didática divina que as pessoas elas se apaixonavam, né? Elas queriam ouvir, 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 passavam horas ouvindo, assim como a gente passa ali ouvindo, 3, 4 horas, e não cansa, né? As pessoas também não se cansavam, né? Jesus teve até que fazer a multiplicação dos pães, é lógico que não foi esse o propósito, né? Tinha algo espiritual ali mais profundo nessa multiplicação dos pães, mas mesmo assim as pessoas até recebiam um alimento não só espiritual, mas um alimento físico ali, né? Que Jesus, né, fazia um milagre de acontecer para que essas pessoas pudessem, né, ter um alimento completo, né, do corpo e da alma. E as pessoas saíam dali completamente saciadas, né, apaixonadas por tudo que ele falava, e muitos se convertiam, muitos mudavam de vida, né, muitos aprenderam muito com Jesus por esse modo dele falar, né, dele
colocar as palavras certas e a forma dele falar, né, que é maravilhosa, né? E a gente sem ouvir, só de ler, ou às vezes mesmo ouvindo a Aline, né, falando, lendo a Valtorta, né? E ela fala às vezes com a voz de Jesus meio diferente, assim, né, para diferenciar dos outros. E a gente fica imaginando a cena e a gente fica assim encantado, apaixonado. Imagine estar lá, né, na época em que Jesus esteve aqui, e ouvir da própria boca dele. Deve ser a coisa mais maravilhosa que a pessoa podia receber na vida dela, que ela recebeu quando ela estava lá, naquela época, vivendo, né, na mesma época dele, e pôde ter esse contato com ele. É algo assim que nem dá para imaginar, de tão grande, tão belo, de tão maravilhoso que deve ter sido. E a outra forma, né, que ele tem de se manifestar para nós é através do amor, que é o Espírito Santo, que se manifesta infundindo na nossa alma, na nossa memória, o amor de Deus por nós. Não só o Pai, como o Filho e o Espírito Santo, né? São três pessoas diferentes que se manifestam de uma só forma, que é através do amor, né? Que é o agir do Espírito Santo, é o que representa o Espírito Santo. É como se o Espírito Santo sim, fosse o excesso de amor de Deus, fosse o amor dele personificado, né, através da terceira pessoa, e que ele derramou, né, abundantemente no Pentecostes, que aconteceu, né, logo depois da sua ressurreição e subida aos céus. Ele se manifestou o Espírito Santo através, né, por intercessão de Nossa Senhora lá no cenáculo, onde eles ficaram 9 dias em orações, né, para poder então acontecer, né, esse derramamento, essa efusão do Espírito Santo, a ponto deles saírem dali, né, falando em outras línguas, né, e falando a língua, esqueci o nome da orar em línguas, né, o orar em línguas que eles manifestaram ali, que todos que estavam ali de vários idiomas diferentes, né, de vários lugares, compreenderam, né, e eles estavam tão embriagados daquele amor que as pessoas achavam mesmo que eles estavam embriagados de bebida. Tamanho era a forma como eles estavam transfigurados, né, ao receberem todo o amor de Deus, todo não, né, uma parte pequena, né, porque Jesus já falou que se nós recebêssemos todo o amor dele, se nós pudéssemos receber, nós morreríamos, nós não suportaríamos, tamanho é o amor dele, tamanho é a chama do que queima, né, a chama do amor dele queima o coração dele e arde, né, de tanto amor que ele tem para as criaturas, e ele transborda, né, através do Espírito Santo, quando a pessoa tem esse contato, né, com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo derrama sobre a pessoa o amor, ela fica totalmente tomada desse amor, e ela fica inebriada, e ela fica meio atordoada, né, e ela tem uma mudança de vida na vida dela, porque ela sente, né, quanto ela é amada através daquela manifestação do Espírito Santo. E quando a pessoa sente assim esse amor tão grande, ela retribui, né, ela quer retribuir, ela quer mudar de vida, ela quer também levar esse amor para os outros, né? Esse amor de, de, de Deus por nós, ele é, como digamos assim, ele é contagiante, porque quem recebe, ele quer passar para o outro, né? Ele não quer ficar, ele não consegue ficar em si, né? O amor de Deus, assim, ele não consegue ficar parado dentro de uma criatura. Por isso que as pessoas falam que o Espírito Santo, ele se move, né? Porque ele não fica parado numa criatura, ele precisa estar em constante movimento, né? Um recebendo e passando para o outro, e assim ele vai se movimentando através das criaturas. E isso é maravilhoso, essa ação, né, nessa potência dessa ação do Espírito Santo.
que também, aos nos infundir esse amor, também faz com que nós compreendamos a Deus, né? As verdades sobre Ele, e aí Ele comunicando esse amor, né, na nossa inteligência, na nossa memória, Ele vai fazendo essa transformação, né? E essa purificação que vai acontecendo, né? Que essa transformação é a purificação da alma, né? Quando a alma ela está indo por um caminho e de errado, né? Errado de pecado que está levando ela a se perder, e ela faz a conversão, né? Ela volta e, e sofre, né? A maioria das pessoas sofrem muito nessas conversões porque tem que largar vícios, né? Vícios fortes como vício de drogas, vício de bebidas, e é um sofrimento muito grande, por isso que é uma purificação que a alma passa para poder, né, limpar toda aquela sujeira que está ali, que não pertence a ela, né? Que não pertence à alma que tem que estar totalmente limpa e vazia para Jesus vir habitar ali. Então, né, Deus se utiliza dessas estratégias amorosas para que as pessoas possam voltar os olhos para Ele, né, de alguma forma, em algum momento da vida, ou reconhecendo, ou através do sofrimento, da cruz, ela vai olhar para Ele e ver, né, que não é só o que está nesse mundo que vai trazer a felicidade para a pessoa, as coisas materiais, né, conquistar bens, mas é que ela precisa também, né, de se voltar para o espiritual, né, porque essa vida é passageira, né, e uma hora ela vai terminar. E a parte humana, né, física vai acabar, mas tem continuação, né, a alma vai continuar a viver, né, e vai depender dela onde essa alma vai viver para sempre. E nisso ela vai percebendo, né, o que que é essencial, o que que é importante, o que que o que que realmente importa, né, que é tudo que é referente a Deus. E a gente, quando tem esse reconhecimento, a gente desapega, né, das coisas, a gente não busca mais, coisas materiais para trazer felicidade e alegria, porque a gente entende que são coisas passageiras, né, que são coisas que vão, acabar, né, e que a felicidade verdadeira é a felicidade de saber, né, que nós temos o nosso Criador que nos ama tanto e que Ele quer uma vida, né, para nós, assim, uma vida de santidade, uma vida de união com Ele, uma vida voltada, né, para o espiritual, olhar para o alto, olhar para o céu, né, reconhecer Ele em todas as coisas, ter gratidão por tudo que tem, né, quantas pessoas são ingratas, né. Hoje aconteceu uma situação, assim, que Jesus me lembrou agora, que o meu marido, ele foi hoje logo cedo, né, pegar uns pedidos de exame que o médico disse que ele tem que fazer com muita urgência. Sexta-feira ele foi no médico e hoje ele já tinha que encaminhar esses papéis. E ele, foi direto na Secretaria da Saúde, que aqui a gente tem acesso e é pertinho da minha casa. E ele falando lá com a pessoa responsável, já falou para ele: "Vai buscar esses exames agora e traz aqui". E aí ele já foi, pegou os exames e já levou para esse pessoa responsável na Secretaria da Saúde, a pessoa já marcou para ele um exame para depois de amanhã, um outro exame para o mês que vem e um outro para setembro, que é o dermatologista, que não é tão urgente. Mas a tomografia computadorizada, que é um exame demorado e difícil de conseguir pelo SUS, ele conseguiu para fazer, eu não sei se é o de depois de amanhã ou é o do mês que vem, mas já está marcado. E aí ele chegou todo animado com isso, né, que ele tinha conseguido, né, glória a Deus. E e pegou o remédio na farmácia, o remédio que ele toma, né, a farmácia da popular, a farmácia da prefeitura, né, ele pegou o remédio, não precisou gastar,
e já foi marcar o carro que vai levar ele lá na outra cidade para fazer o exame, vai também sem despesa nenhuma, né, o carro da prefeitura que leva os pacientes. E aí quando ele foi mexer na cozinha, né, porque ele que faz almoço na maioria das vezes, ele foi cozinhar feijão e a panela já tinha dado problema ontem, a panela de pressão. E ele foi usar de novo a panela. E no momento num certo momento, a panela começou a soltar feijão para tudo quanto é lado, na parede, no chão, no fogão, feijão preto ainda, soltar tudo caldo, espirrar tudo, e ele ficou nervoso, né, e a panela quase explodiu. Aí, né, por fim, estava quase pronto já, ele cozinhou mais um pouquinho sem tampa e ficou pronto, né, mas ele ficou tão nervoso, tão abalado por causa disso, que ele estava assim, eh, né, não se conformava, ele estava até irritado. E aí eu fiquei falando para ele, eh, tantas coisas boas que aconteceram com você hoje, né, tanta ajuda de Deus que você conseguiu, e agora você vai ficar desse jeito por causa de uma coisinha, de uma adversidade, uma coisa assim tão natural que aconteceu, uma panela não funcionar, né. Eu falei assim: "Não, por que que você fica irritado desse jeito? Olha para as coisas boas, olha para que Deus já concedeu para você nesse dia de hoje, né, seja grato, tenha gratidão para Ele, né, olha para as coisas boas que foram mais do que as ruins, né. Uma coisa não dá certo durante o dia é comum, né, é normal acontecer isso, né. Deus permite mesmo, né, que aconteça uma adversidade pra gente não, né, não ficar muito cheio de si, achando que, que não precisa de Deus, né. E quando a gente acontece essas coisas, que a gente se lembra de Deus, né. E aí eu falei pra ele, e ele acalmou, ele ficou tão em paz, ele falou: "Nossa, é verdade, você tem razão, né, tem que ser grato, tudo deu certo hoje, né, essa panela não é nada". E ele ficou tão aliviado, ele ficou tão em paz, que ele pegou e foi, andar de bicicleta, pegou depois do almoço, né, nós fomos na aula de pilates, aí ele voltou, pegou a bicicleta e foi andar, foi dar uma volta de bicicleta aqui, né, que tem lugares lindos para ir, né, cachoeiras e tudo, ele foi dar uma volta, não voltou ainda, tá lá areando a cabeça, em paz, né. Então, como as pessoas são, né, elas conseguiram tantas graças de Deus, conseguem tantas graças de Deus, que é, por exemplo, a pessoa estar viva, a pessoa estar com saúde, a pessoa ter um trabalho, a pessoa ter uma casa, ter uma família, no caso do meu marido, ter aposentadoria, né, ter liberdade para ele fazer o que ele quiser, né, e a pessoa acontece uma coisinha e a pessoa fica com uma cara, fica revoltada, né, olha só para o mal, né, e não olha para o bem, né, então assim é a maioria das pessoas. E então, como eu disse, Jesus permite que aconteçam essas adversidades na vida das pessoas, para elas poderem olhar para ele, né. E como meu marido não estava conseguindo olhar sozinho, né, eu fui, o olhar, né, de Jesus, assim, eu fui o instrumento, né, que fez com que ele olhasse para Jesus. E aí ele ficou tão grato, tão feliz, né, e ele falou: "É, você tem razão, você está certa, é isso mesmo". Ele falou: "Ainda bem que tem você que fala essas coisas para mim". Ele ficou tão feliz, me abraçou, ficou muito feliz, porque tirou uma perturbação da alma. E a perturbação é isso, né, é aquilo que impede, a perturbação, a ingratidão, a revolta, tudo isso, né, que impede, né, de Jesus, agir na alma das criaturas. Mas, eh, as formas que ele age, né, de de se manifestar, né, as formas que ele age para poder atrair, né, são são formas diversas, né, e a adversidade é uma dessas formas também, né, porque quando as coisas não dão certo, a pessoa para pensar e às vezes ela reflete, chega à conclusão de que sem Deus ela não é capaz de nada, né, só do mal mesmo. Então, ele tem essas estratégias, né, de amor para com a criatura, para atrair para ele, né, para estar sempre lembrando dele,
né, enquanto a criatura está lembrando do Criador, ela está com pensamento nele, né, e aí quando a criatura já está atraída a ele, ela não quer fazer mais nada de errado, né, ela não quer mais a vida que ela tinha antes, né, que era uma vida de erro, uma vida de miséria, uma vida de pobreza, né, ela reconhece que ela é rica, que ela tem, né, herdou dele, né, tudo isso que tem de material mesmo, né, nem que seja para reconhecer o material que ela tem, mas ela vai reconhecer agradecendo a ele, né, se eu tenho uma casa, se eu tenho um trabalho, se eu tenho uma aposentadoria, é graças a ele, e vai estar, né, agradecendo, vai estar reconhecendo, né, o amor dele na vida dela. Porque ela disse na meditação dela, né, que quando ele usa essas estratégias e atrai a alma, e se comunica com a alma, e ela se deixa conduzir, né, por esse atrativo, né, a pessoa que ela está fechada, dura de coração, ela vai se sentir atraída, né, por ele, né. Quando no caso meu marido estava, fechado, com o coração fechado ali, por causa de uma adversidade, mas uma palavra, né, que é a notícia, né, a notícia de que, ele, Deus estava agindo na vida dele, que Deus tinha feito, coisas maravilhosas, porque pessoas demoram às vezes 1 ano para conseguir esse exame, né, às vezes morre e e ainda não foi chamado para fazer o exame. Meu marido conseguiu para depois de amanhã, né, para quarta-feira ele vai fazer esse exame, então é muito amor de Deus, né, muita ajuda de Deus. E a pessoa, quando eu dei a notícia para ele, né, que é falar de Jesus, falar de Deus, né, de quanto ele tinha sido bom para ele logo, eh, se transformou, né, numa pessoa grata, né, e reconheceu o agir de Deus na vida dele. Porque como ela disse, né, nós temos no fundo da alma a essência de Deus. Essa essência de Deus é que, nos atrai a ele, né, porque nós nascemos para amá-lo. Então, essa atração, ela é algo já colocado já, né, essa necessidade de estar conectado com ele, essa necessidade de amá-lo, de conhecê-lo, é algo que a alma já está infundida na alma, né. Mas que aí quando ele age de uma dessas formas, desses modos, né, de atrair aí a criatura, se deixa conduzir, se deixa, né, seduzir, né, como, tem a música que fala: "Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir". A alma se deixa seduzir por ele, né, porque a alma tem sede dele, né, a alma necessita dele. E então acontece, né, acontece da alma se aproximar dele. E aí a forma como, né, Deus me atraiu a ele, né, foi através de, eh, um grupo de oração, né, que eu comecei a ir, e ali eu fui conhecendo mais a Deus, fui, né, me aproximando mais dele, porque eu não era católica antes de me casar, que eu me casei já com quase 30 anos. Eu não era católica, eu não tinha religião, e só me tornei católica, no papel para poder me casar, né, porque queria me casar na igreja católica, porque meu marido era católico. E então, a partir daí, né, eu vivi, muitos anos, né, sem conhecê-lo. E no momento da minha vida eu senti a necessidade de buscar, né, um grupo de oração, e foi ali onde eu, né, tive essa foi esse modo, né, que ele me atraiu, né, e a partir daí, eu fui também, né, participando mais na igreja, né, porque nem na missa, nem aos domingos eu ia, nós íamos, né, porque meu marido era católico só de carteirinha, como dizem, né,
e eu nem isso eu era. Então, durante a minha vida toda, né, só depois dos quase 50 anos que eu fui ter uma aproximação maior ainda, né, nos retiros, né, que acontecem aqui na minha cidade, muitos retiros em que não é, na época era retiro de jovens, mas que tinha muita pregação, que tinha muita adoração, né, e aí ele foi me atraindo, né, me traindo e eu fui querendo cada vez mais conhecê-lo, né, a ponto de, né, de chegar, né, onde estou aqui, né, conhecendo ele ainda mais profundamente do que sempre, durante toda a minha vida, eu tive, acesso a conhecer, né, através do Livro do Céu, livro da Maria Valtorta, que eu fui realmente conhecer quem é Jesus, né, e tudo que ele fez, faz, né, e tudo que ele vai fazer ainda, né, que é o reino dele que vai se estabelecer aqui na Terra e que, né, cada vez mais eu me sinto atraída, né, e não tem mais como voltar atrás. É um amor, é uma paixão que só cresce, né? Que quanto mais a gente conhece, mais quer conhecer. Quanto a gente ama, mais quer amar. E, e é maravilhoso, né? Chegar aqui, né? É uma graça muito grande de Deus, né? Na minha vida, ter chegado a esse conhecimento, sendo que eu não era uma pessoa nem católica eu era, né? E eu vejo assim uma proteção dele sempre na minha vida, né, sempre me conduzindo para essa direção, sempre fazendo pessoas de Deus, né, colocando pessoas de Deus na minha vida, pessoas que sempre falaram de Deus para mim, que foram pessoas que me deram exemplos, né, que me fizeram amizades assim, que me fizeram ter uma vida assim, não muito rebelde, não muito como os jovens vivem hoje, né, uma vida desordenada, né? A minha vida não foi tanto, né, no sentido de na juventude, né, mas a verdadeira ordem que ele queria colocar na minha vida é essa ordem, né, essa ordem original, é essa ordem que ele queria colocar, por isso ele sempre me protegeu e até me trazer aqui, né, nessa busca, né, dessa santidade, que é a santidade das santidades. E assim como a Keila, né, eu me converti verdadeiramente depois, né, de ter conhecido a divina vontade. Uma outra forma também que ele me atraiu foi no momento em que eu passei por uma cruz também, né, de ter um diagnóstico de câncer, né, e meus filhos eram pequenos, um tinha 5, um tinha 4, outro tinha 9, né, os meus 2 filhos. E foi um momento muito difícil. Meu marido tinha acabado de entrar no emprego naquela mesma semana que eu recebi o diagnóstico, e ele não podia, né, ficar me acompanhando, né, porque ele não podia faltar, pedir licença, qualquer coisa, porque ele tinha acabado de começar a trabalhar numa empresa muito grande, que era a empresa que ele sempre quis trabalhar na vida dele, né, e aí, né, eu me apeguei a Deus, porque eu não tinha mais ninguém, né, minha irmã me fez companhia, e aí então a Keila vai trazer, né, o assunto sobre a diferença, né, da santidade humana, da santidade de viver na divina vontade, onde a gente se torna um nada, né? Porque na santidade humana, quando eu passei por esse sofrimento, eu me aproximei de Deus, né? Foi um momento em que, o momento da minha vida em que eu mais estive próxima dele, né? Porque recorri a ele, né? Em oração para poder, né, me ajudar a passar por aquela situação, aquela doença grave, né, porque eu ainda tinha meus filhos pequenos para criar. E na santidade, né, divina, na vida, na divina vontade, a gente compreende que essa doença foi uma purificação da minha alma, né, porque até então eu estava totalmente afastada de Deus, né, tinha
muitos pecados, muitas coisas, né, que eu não tinha consciência de que era pecado, que eu tinha feito, né, e a mentira é uma coisa muito forte, né, na minha vida, sempre foi, toda a minha vida, a questão da mentira sempre esteve presente na minha vida, né, não só eu mentindo, mas teve momentos que meu marido mentiu para mim, teve momentos que pessoas mentiram para mim, então, esse pecado da mentira, né, estava muito forte. E talvez isso tenha passado, eu não entendi para quê, né, mas hoje eu sei que foi uma purificação que eu tive que passar, porque ele sabia onde eu ia chegar, né, ele sabia que eu ia chegar aqui, então, esse processo dessa purificação, dessa aproximação com ele, né, aconteceu em vários momentos de dor na minha vida, né, teve momentos também que eu quase me separei do meu marido, que ele queria ir embora com outra mulher, mas, foi a mão de Deus que me sustentou, né, e a gente se reconciliou graças a Deus que ele, né, me fez, um instrumento, né, pra conversão do meu marido, né, e hoje ele me idolatra, né, digamos assim, não é dessa forma, né, mas hoje, o amor que ele tem por mim, o reconhecimento, né, é o amor de Jesus, né, é o amor de Deus, derramado sobre mim através dele. Né, só para ter uma ideia de quanto eu me sinto amada por Deus, né, no sábado de manhã que começou o congresso, eu acordei com muita dor de cabeça, então eu não levantei para fazer o café, eu coloquei um fone de ouvido e fiquei ouvindo já, né, a primeira palestra da Keila, e meu marido, quando ele acordou e percebeu que eu estava lá ouvindo a palestra, né, ele levantou, fez café e trouxe café na cama para mim, porque ele sabia, né, que eu queria ficar ali, né, participando, que eu não ia descer para tomar café, né, enquanto não terminasse a palestra. E ele levou o café na cama para mim, então eu fui ouvindo e tomando café, né. Ele fez o almoço, ele ia pedalar, né, ia fazer um pedal, e aí ele deixou o almoço pronto na mesa quase para que eu pudesse para que eu não pudesse, parar para fazer o almoço. Né, e ele foi pedalar e depois quando ele voltou, ele continuou, né, me deixando participar de tudo sem me incomodar, né, muitas vezes ele ficou do meu lado e falou: "Ah, não precisa pôr fone não, deixa rolar e deixa eu escutar também", escutou alguns trechos, comentava alguma coisa, aí quando parecia a voz da Ruth, ele falava: "Ah, essa é a mineirinha", aí quando apareceu o Anderson falando, ele falou: "Ah, esse é o mineiro, o padeiro". Né, a Michelle já conhece, né. E algumas pessoas, assim, essas que ele sabe, né, quem são, né, porque eu também comento com ele. Então é um amor de Deus, né, que agora é derramado sobre mim, e eu reconheço, né, porque antes eu não tinha essa ideia de que o amor do marido pela esposa é o amor de Deus, né, pela esposa e o amor da esposa pelo esposo é o amor de Deus, né. Para ele, né, voltado para ele. Então tudo isso a gente vai tomando conhecimento, a gente vai, eh, compreendendo, né, essas essas formas, né, dele se manifestar na nossa vida, graças à divina vontade, né, e que o sofrimento, tudo que a gente passa, né, é essa purificação para deixar essa alma pura, né, porque só entra no céu quem é puro como ele, né, não tem como entrar uma alma ali, né, cheia de pecados, né, cheia de sujeira, né, que pecado ela suja a alma, né, deixa ela feia, né, deixa ela, com aparência de podre, até pode-se dizer, né. Então, como a Sheila estava falando, ou a gente passa pelo purgatório depois da morte, ou a gente passa antes, né, e tendo essa consciência, né, que a maioria não tem, que não aceita o sofrimento, porque não sabe que a alma dela está se purificando para ela poder
né, ir para o céu, poder ir para o céu quando ela morrer, a gente tendo essa consciência, a gente aceita o sofrimento, né, como algo bom, né, não que a gente deseje sofrer, né, mas a gente sabe que o sofrimento faz parte e a gente tem uma compreensão do para quê, fica muito mais fácil passar pelo sofrimento, porque é o sofrimento de Jesus, né, que sofre na alma para fazer essa purificação. Ele sofre, né, porque ele entra na alma e vê ali, né, tudo aquilo ali que são aqueles trapos, aquele lixo, aquelas baratas, né, que a Michelle falou lá na meditação dela, né, da pessoa que só percebeu que a casa dela estava suja quando uma barata passou do lado dela no computador, que ela estava tão envolvida com as coisas, né, na internet, que ela abandonou a casa dela e foi juntando lixo a ponto de ter baratas andando pela casa. Então, a barata, o que que é? É o aviso, né, que tem coisa suja ali que precisa tirar, né? E a gente, quando a gente se aproxima de Deus, quando Ele se manifesta de alguma forma para nós, né, que seja mesmo através do sofrimento, a gente percebe que tem sujeira ali, né? Tem algo de errado que a gente precisa tirar. E se a gente não tira, ele não consegue ficar na alma. Ele não vai ficar num lugar sujo, cheio de barata, né? Porque ele é o rei, né? O rei precisa ter um lugar digno, né? Digno da sua realeza para poder colocar ali o seu trono, fazer ali o seu reino. E todos que passam, né, por essa purificação, né, o objetivo de todos é a aproximação de Deus, né? Quer seja na santidade humana, quer seja na santidade divina, o que ele quer é uma alma completamente pura, uma alma que vai poder, né, um dia estar com ele eternamente no céu. E ele quer todas as almas, né? Mas as almas é que não querem. As pessoas é que não querem passar por purificação e aí a pessoa que ela não aceita, ela rejeita tudo isso, quando ela morre, a alma dela pode sentir muita culpa por ver que Deus deu todas essas maneiras, né, esses modos como ele se manifestou na alma da criatura para atraí-la para ele, e ela não valorizou, ela não reconheceu, ela não desejou, ela não quis, ela rejeitou mesmo, né? Muitas rejeitam. E aí a alma sente essa culpa e se lança no inferno. Então, por isso que Jesus usa, né, dessas manifestações para nos atrair, para nos purificar, para poder, né, quando a alma tiver um encontro pessoal com Ele, a alma não sentir culpa, né? Ela ver que ela ver que ela teve todo o auxílio, né, na Terra para poder ter a purificação da alma, para poder ter uma alma limpa, para poder, né, ficar pouca coisa para no purgatório terminar essa limpeza, né, essa purificação, para depois ir para o céu. Então, quanto mais a pessoa passar aqui na Terra por essa purificação e ela aceitar e ela compreender que é necessário para ela, né, para a alma dela, porque não termina aqui, né, tem a continuação por toda a eternidade. Quanto mais ela compreender e aceitar, menos tempo ela vai ficar no purgatório. Agora, aquelas que quiserem ir direto para o céu também têm a possibilidade. É viver essa santidade divina, né? É ir deixando Deus trabalhar nessa alma, purificando ela totalmente de todos os apegos a si mesma, apego às pessoas, né? Eliminando os vícios, as paixões e tudo mais que tiver dentro da criatura que não pertence a ele. E aí ela vai poder já conscientemente ter esse reconhecimento, né? Dessa transformação na alma dela, a ponto dela ficar cada vez mais limpa, vazia, para o tudo, né, que é Deus vir habitar nela. Eu achei interessante o trecho do livro do céu que a Keila citou, quando ele fala que para que a alma repouse em Deus,
é necessário um silêncio interior, da mesma forma que o corpo, quando ele está cansado e ele quer repousar, ele necessita de um silêncio exterior. E o repouso da alma, né, é no seu próprio centro, no próprio centro dessa alma, onde está Deus. E o que que é esse repouso, esse descanso em Deus? É a entrega, né? A entrega total de nós mesmos, né? Da nossa vontade, entregar totalmente para Ele, né? Se lançar mesmo nos braços dele, ficar totalmente dependente dele e da vontade dele. É compreender e aceitar, né, a vontade dele na nossa vida, porque é o que há de melhor, né? Nada pode superar esse esse querer dele para nós, porque só ele sabe o que é bom para a nossa alma. Só ele que enxerga lá na frente e sabe qual é o caminho que é o caminho correto para nós alcançarmos o céu. Nós não sabemos nada, nós vivemos aqui neste mundo, se nós vivermos sem ele, nós andamos como cegos, surdos e mudos, né, que não somos capazes de dar um passo, né, sem tropeçar e cair. Mas com ele, né, com ele nos iluminando, iluminando o nosso interior, iluminando nossa mente, a nossa memória, né, e até a nossa vontade, iluminando para que seja tudo conduzido por ele, não tem por onde errar, né? Não tem como ir para o caminho errado se é o criador do caminho que está nos conduzindo, né? Ele que criou todas as coisas e ele sabe de todas as situações, aquilo que é o certo, né? Que está de acordo com a ordem que vai fazer com que a criatura trace um caminho, né? Trilhe um caminho em direção a ele, em direção ao céu, né? Em direção a essa proximidade com ele para ir se transformando nele mesmo, né? Transformando a nossa vontade, unindo com a vontade dele. Tudo isso é o que ele quer para cada criatura. E sobre o silêncio interior, né? É onde ele vai nos mostrando, né? À medida que nós vamos, né, silenciando as perturbações exteriores, né? Que são as distrações, né, que nos fazem olhar para as outras coisas e não olhar para dentro de nós mesmos, né, para poder ele fazer calar, né, dentro de nós também, fazer eh, o silêncio vai acontecer quando as nossas paixões se calarem, quando as nossas inclinações, né, quando os nossos vícios, né, se calarem, né, não tiverem mais voz nem vez, não ficarem amarrados ali, todos presos para não voltar a se manifestar. Então, é dessa forma que ele vai impor, né, esse silêncio para todas as nossas inclinações más, né, as paixões desregradas, as coisas que tudo isso, né, que são trastes, né, que são lixos, que são entulhos que ficam acumulados dentro de nós, né, quando nós vamos olhando só para a terra, né, fazendo as coisas só com pensamento no humano, no material, no real assim de realidade material, e não olhamos para o interior, para o lado espiritual, né, para a nossa alma, né, que ela existe e ela tem uma vida que precisa ser alimentada, né, pelo conhecimento de Deus. Ela tem sede de Deus. E é a divina vontade que traz, né, o alimento verdadeiro, o alimento natural, não o alimento artificial que produz até doença na criatura. Não a divina vontade, tudo que vem dela. E qual é a forma, né, de a gente conseguir tudo isso, esse silêncio, né? É quando a criatura, né, quando ela tiver, né, reduzido o nada, o seu ser, né, e retomá-lo em Deus. Então, a criatura precisa querer, né, ser esse nada,
onde Deus vai preencher do tudo que é Ele. É necessário, né, ela tem que se reduzir ao nada, ela saber que ela é um zero, é um zero à esquerda, né, que ela foi criada totalmente vazia, que foi criada do nada, vazia para Deus preencher, né, ela com Ele mesmo, com a vontade dEle. Mas a criatura, quando nasce, vai crescendo, ela vai se contaminando com as coisas do mundo, né? E vai criando suas paixões, seus vícios, seus modos de pensar, suas vontades próprias, né? E vai se contaminando. Por isso que é necessário fazer a purificação para descontaminar, né? Para tirar toda essa contaminação que a alma recebe, né, e que vai cada vez mais pesando, né, tornando um peso na criatura a ponto dela, às vezes, adoecer, né, entrar numa depressão, porque ela vai acumulando tanta coisa ruim dentro dela e ela vai sempre, né, voltando o pensamento para si mesma e vendo tudo isso dentro dela e ela não consegue tirar sozinha, porque a gente não consegue nada sem Deus, né, é necessário a força dele para poder sair dessa situação. E aí a criatura não consegue, não tem forças, né? Porque não está na depressão, a pessoa não tem força para nada. E aí ela fica à base de remédios, né? Vegetando praticamente, né? Nem vive mais, porque não tem felicidade, não tem alegria, não consegue ver nada colorido, né? Ver tudo preto e branco. Eu já passei por um momento, né? Quando eu tive aquele problema no meu matrimônio, né, há uns 15 anos atrás, e, e eu, no momento em que eu soube, né, do que estava acontecendo, eu tive essa sensação de ver tudo preto e branco. É muito triste, a gente perde o gosto de viver por um momento, parece que perde o sentido da vida, né, porque a gente deveria perceber nesse momento o nada que nós somos, né? Porque uma pessoa é capaz de, né, por causa do nosso apego que a gente tem com as pessoas, a pessoa é capaz de acabar com a vida da gente. Se a gente não tem Deus, se a gente não tem essa vida unida a Ele. Mas como eu já estava, né, próxima de Deus, não tanto, né, como deveria, mas já estava. Foi ele que me sustentou. Eu senti a mão dele debaixo dos meus pés, me sustentando para eu poder superar aquele momento que eu tinha certeza no meu coração que era uma fase que ia passar, né? Deus colocou essa certeza da vitória. Eu tive até confirmação na igreja. Um dia eu estava na missa, né? Eu ia sozinha porque ele não queria ir comigo. Ele estava nessa época aí afastado do trabalho, porque ele tinha feito uma cirurgia no ombro, ou ia fazer, né? Ele estava fazendo fisioterapia, não me lembro, ele estava afastado do trabalho. E eu ia sozinha na missa, e um dia, depois de uma semana assim que teve lá do grupo de oração, eu não me lembro bem, um evento especial assim, espiritual que aconteceu na igreja. No finalzinho, eu estava lá no meio das pessoas e uma pessoa lá da parte de cima da igreja desceu e foi até mim e disse para mim: você vai conseguir o que você está querendo, mas vai demorar um pouco. Você tem que ter paciência. Aquilo para mim foi a certeza, né? Foi a confirmação daquilo que eu já tinha certo no meu coração, porque Jesus tinha colocado ali essa certeza, porque era Ele que estava me sustentando e Ele que ia, né, com o tempo, reverter aquela situação, porque nessa fase da minha vida, como estava também de licença no meu trabalho, e ele também, então a gente estava muito próximo, e eu ficava o tempo todo falando de Deus para ele, e, e ele ouvia, então foi a palavra de Deus que libertou ele, né? Foi essa notícia, né? Foi essa forma, essa maneira de Deus agir, né? Ele é a notícia boa, ele é a esperança, ele é tudo, né? Quando a pessoa ouve a palavra, né? Várias vezes já aconteceu isso com meu marido, de falar uma palavra para ele,
né, se referindo a Deus e eu ver nitidamente a transformação nele. Então, é isso. Então, nós passamos por essa purificação juntos, né, Jesus me purificando, permitindo aquela situação e ele se purificando, ouvindo a palavra e percebendo, né, o erro que ele ia cometer, né, e passou um tempo, bastante tempo, quase um ano, até ele realmente se dar conta, né, da besteira que ele estava fazendo, do pecado grave que ele ia cometer, do risco dele perder a alma dele, né? Então é necessário que a gente queira a Deus, né, que Deus, que ele entre, né, que ele entre, ele mora em nós, é necessário isso, porque sem ele a gente é capaz só de fazer coisas más, né, perder mesmo a nossa alma, a ponto dela se lançar no inferno mesmo pela culpa. Então, né, para a alma se encontrar verdadeiramente com Deus, ela precisa se fundir com Ele, né? E para acontecer essa fusão, é necessário esse silêncio, né, das nossas paixões, das nossas preocupações, né, de tudo aquilo que nos perturba, que tira a nossa paz, que são os pensamentos, né, em nós mesmos, né? Ficar pensando que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis, que nós somos, né, isso ou aquilo que que perturbam a nossa mente, e quando ela está perturbada, ele não consegue entrar, ele não consegue agir, ele não consegue se comunicar, né? É a comunicação interrompida, né, que faz com que a criatura, ela não compreenda, né, a purificação, ela não compreenda o agir de Deus na vida dela, ela não reconhece, ela não agradece, ela não ela não consegue nem pensar nele, né. Eu sei disso porque a a minha amiga, que é minha vizinha, quando ela passa por alguma situação, algum problema, ela ela fica tão desesperada, e às vezes como é tarde da noite, assim, ela não consegue vir aqui, ela fica mandando mensagem, né, falando que ela tá com vontade de morrer, que ela não que ela tá angustiada, e quanto mais ela fica se sentindo assim, menos ela consegue pensar em Deus. Eu falo para ela: "Reza, Kátia, leva o pensamento em Deus, né, ouve uma música de louvor, ouve alguma coisa que fala de Deus, leia a palavra para você, né, se acalmar, busca, né, busca Deus, né, nesse momento, nessa situação". E ela fala: "Eu não consigo", fala: "Eu não consigo nem ouvir uma música, eu não consigo pensar em Deus, eu não consigo pensar em mais nada a não ser nesse problema". Então, isso prova, né, que a perturbação nos afasta de Deus, porque a mente perturbada não consegue pensar no bem que é Ele, e aí, pensando nele, se aproximando dele, né, se unindo a Ele, a paz retorna, porque a paz é Ele mesmo. E aí, a perturbação desaparecendo, volta a paz, e a paz é Ele, então Ele consegue vir, né, e ter essa comunicação com a criatura, a ponto dela voltar à sua paz, né, e isso acontece conosco, né, quando nós passamos por alguma adversidade, né, nós que já temos essa compreensão, a perturbação, assim, ela não chega a tanto, a ser uma coisa, assim, só momentânea, é como um choque, alguma coisa, assim, que nos por alguns instantes até pode nos desestabilizar, mas logo a gente começa a refletir, né, a buscar em Deus a resposta, né, o para quê daquela situação, né, e começa a compreender e fica em paz, né, não deixa a perturbação tomar conta, né, da nossa mente, do nosso interior, né, porque a gente sabe que a perturbação impede, né, o agir de Deus.
E aí nós ficamos em paz, haja o que houver, porque a nossa confiança está em Deus, né? Está tudo sob o controle dele e tudo que nos acontece tem um propósito, né? Tem uma razão de nos acontecer, seja purificação, seja aquilo que ele quer nos ensinar, seja uma correção, seja até um castigo, né? Por uma desobediência, por algo que fizemos errado, né? Sem às vezes ter a consciência de que fez, né? Então, tudo tem um para quê. Aí a gente precisa ter uma comunicação com ele para poder compreender. E essa comunicação só acontece quando a alma está em paz, né, no silêncio interior. Isso que Jesus nos ensina, né, essa vida na divina vontade, é um equilíbrio, né? Um equilíbrio de Deus, um equilíbrio com Deus, né? É a gente ter consciência que só Ele importa, né? Só o amor, né? E ele fala sempre, né? Desse amor grande que é o amor que nós temos que ter por Ele e fazer tudo por amor a Ele. Então, o único meio, né, de se conseguir, né, esse esvaziamento, né, esse silêncio interior, o único modo é se desfazer do próprio ser, né, se reduzir ao nada e saber que esse desejo que nós temos de nos aproximar de Deus, de receber, né, Ele, o todo que é Ele, né, quando nós nos esvaziarmos, que esse desejo vem somente pela vontade de Deus e não pela nossa vontade, né? Nós conhecemos e nós somos atraídos a Ele, mas não é a nossa vontade que vai fazer isso acontecer, né? É Ele que quando encontrar esse espaço vazio, Ele vai, né, vir, entrar e morar no nosso coração. E aí nós vamos unir a nossa vontade com a dele para se tornar uma só. E aí é a vontade dele que vai prevalecer sempre. Então, é sempre ele, né? Nós somos mesmos um nada, né? Nós somos como um aquele que eu falei na minha meditação, né? Como o recipiente, né? Recipiente onde vai ser preenchido pelo próprio Deus. Então, o recipiente que não é preenchido por Deus e é preenchido por outras coisas, com paixões, com vícios e tudo mais, ele também é um recipiente que era para ser preenchido por Deus, mas a pessoa ela não usou a vontade dela, o desejo dela, né, mesmo se sentindo atraído, né, por Deus, mesmo ele se manifestando de várias formas, ela não quis. Ela quis permanecer aquele recipiente cheio de coisas ruins, né? E aí ela vai ser aquilo que ela está cheia, né? Quem está cheio de Deus vai ser de Deus, e quem está vazio dele não vai ser dele, né? Não vai nunca compreender a Deus, porque aquele monte de entulho que está dentro dela, desse recipiente cheio de pecados, não permite, né, que ela tenha essa aproximação com Deus. Então ela vai viver uma vida triste, né? Uma vida ilusória, né? Achando que tudo aquilo que está dentro dela, aquele lixo lá, é algo que vai trazer um benefício para ela. De certa forma, até traz, né? Durante um tempo, até traz para ela desfrutar de coisas materiais, né? De prazeres, né, mas uma hora isso tudo vai cansar, isso tudo não vai ter mais importância. E aí ela vai sentir esse vazio, né, porque aquilo tudo que estava preenchendo o interior dela não era santo, não era a felicidade verdadeira, né, era uma coisa ilusória que com o passar do tempo vai
vai acabando, né. A juventude, ela acaba, e a velhice ela nem permite que a pessoa faça tudo aquilo que ela fazia na juventude. Então a própria a debilidade, né, do corpo físico também, né, é uma coisa feita por Deus já para que a criatura vá desapegando, né. Ela vai, sentindo, eh, que ela já não é mais capaz de fazer tudo aquilo que ela fazia quando era jovem, mesmo que ela queira, ela não consegue. Então ela já vai, se resignando, né, a a ter uma vida mais difícil, né. E aí, quando muitos, às vezes, nesse momento, se voltam para Deus, né. Então é tudo Deus, né, é tudo Ele. Então tudo se resume ao reduzir-se ao nada, né, para que a criatura, a alma dela, né, possa se elevar a Deus, né, buscar a Deus, se preencher de Deus. Então, ele vai poder trabalhar na alma, né, aí ele encontra, né, o verdadeiro repouso dele também na alma, porque nós repousamos em Deus e ele repousa em nós. E aí, as virtudes dele, né, nós recebemos também. Então é a humildade, né, que é esse princípio. A humildade é depender totalmente de Deus. E e essa dependência só acontece quando a alma, ela sabe que ela é um nada sem Deus. E aí ela se torna totalmente, aberta para que ele possa, com a vontade dele, ir fazendo os atos na alma, né. Através dela ele vai agindo, e a criatura vai se transformando nele, né, a imagem e semelhança dele, que é a ordem pela qual a criatura foi criada, né, que ele deseja que todos, eh, sejam aquilo que ele criou, né, voltem a ser, na verdade, né, aquilo que ele criou para que a alma fosse, eh como ela foi criada num excesso de amor dele, ele colocou ali tudo dele na alma quando ele criou, né, se ele colocou tudo dele, então a alma, ela é realmente imagem e semelhança dele, porque tem tudo dele ali, né. É a mesma coisa que um filho natural de um pai, né, ele tem ali, né, o DNA que revela que ele é filho daquela pessoa, porque tem tudo daquela pessoa nele. Então, assim nós somos, né, criados, até a nossa aparência física, né, se parecem com os nossos pais, né, alguma característica de um detalhe, assim, de uma mancha, alguma coisa assim que o pai e a mãe têm, o filho também tem, muitas vezes, né, é prova de que, tudo que é do pai e da mãe passa para o filho. E e é assim que ele nos criou, ele passou tudo para nós, né, o que ele era, né, que ele é, na verdade, né, e sempre será, né, todo bem, toda beleza, toda grandeza dele, né, ele colocou em nós para que nós pudéssemos ser, cópias dele, né, onde ele se viria em nós, né, e aí como as 3 pessoas, né, da Santíssima Trindade se veem e se amam, né, e têm a mesma vontade, nós faríamos parte, né, desse mistério, né, da Santíssima Trindade, sendo também um com eles, né, para também sermos, eh, e termos a mesma vontade, né, sermos como eles e termos a mesma vontade. Então esse é o plano de Deus, maravilhoso e perfeito, né, para a criatura que hoje não quer, né, ter mais essa unidade com Ele, né, está afastada dele, mas que através desse dom da divina vontade que ele trouxe através da Luísa Picarreta, ele vai, né, voltar a a ordem, né, do reino dele, que já acontece no céu, vai acontecer aqui também na terra, mas é preciso que a alma
né, primeiro se espiritualize, passe pela purificação, né, reconheça Ele como Criador, né, reconheça o amor dele, seja grato pelo amor dele, né, e aceite, né, a passar pela purificação, compreendendo o para quê daquilo que ela está vivendo, para ela poder, então, aos poucos, né, à medida que ela for crescendo nessa união com ele, né, ela vai estar pronta, né, para poder receber quando Deus levar para ela, né, o conhecimento dessa vontade divina dele, dessa santidade divina que ele quer para todos, né, que voltem a essa ordem, que é como a criatura foi criada. E aí vai acontecer o reino do céu, vai acontecer também aqui na terra. Ele vai reinar em cada coração e juntos todos os corações com ele reinando vão formar o reino dele, né? Cumprimento do Pai Nosso e o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Amém, Fiat.